Divisão dos bens no divórcio. Você sabe como fica? Isso é uma dúvida muito comum, na verdade, no escritório. E a gente veio passar algumas informações, na verdade, de como é feito de acordo com cada regime de casamento. Hoje, inicialmente, a gente vai falar sobre o regime parcial de bens e dar alguns exemplos, na verdade, para que vocês comecem a entender um pouquinho sobre o direito de família. Meu nome é Danilo Ortiz, eu sou advogado, sou professor em Direito, especialista em Direito de Família, Direito Civil e Processo Civil também. Então hoje, na verdade, com esse vídeo, eu vim trazer até um questionamento de uma cliente que eu atendi ontem no período da tarde sobre a divisão dos bens dela no divórcio. O casamento dela, na verdade, é na parcial de bens. Então o que acontece? Ela veio, fez o casamento e quando você não faz qualquer tipo de opção no cartório, o que acontece? Automaticamente o cartório acaba colocando como regime de casamento a parcial de bens. Ou seja, quase 95% dos casamentos hoje feitos no Brasil, até mais, tá? Estou falando uma estatística aí, todos na verdade são pela parcial de bens. E o que vai reger na verdade é a questão da parcial de bens? O que você adquiriu na constância do casamento, aí de uma forma bem resumida, é dividido entre os cônjuges no caso de um divórcio. Então, o que acontece? Vamos usar como exemplo aqui que esse casal veio e comprou uma casa e comprou, na verdade, um veículo. Durante aqui a constância do casamento. O que acontece? Mas nenhum dos dois tinha nenhum bem. Na verdade, antes de começar o relacionamento, durante a constância do casamento, foi adquirido esses dois veículos. Mas eu quero ficar com um, quero ficar com o outro, tudo mais. Pela lei, na verdade, como que vai ser feito? 50% para um, 50% para o outro. Mesma coisa, na verdade, o veículo. A gente consegue dividir no meio esse carro, essa casa? Não. A maioria das vezes até a casa é possível, mas o veículo não. Qual que é a solução jurídica para esse tipo de situação? O carro ele é vendido, então você pega aqui esse veículo, vai utilizar na verdade um índice. Normalmente a gente vem usando a tabela FIPE como comparativo. Tá? A FIPE em específico, lá atrás, o valor de mercado era 85% na verdade do valor da tabela FIPE, valor de mercado do veículo. Por quê? Normalmente ele é utilizado para seguro, essa tabela. Mas quando você vai comprar ou revender, você não consegue na verdade vender o veículo, principalmente o usado, com 100% dela. Então, muitas vezes aqui, o que a gente sugeria para cliente? Que fosse ali, média de 85% a 90% do valor da FIPE. Por quê? Esse daqui é o valor de mercado. Não adianta querer vender, por exemplo, esse veículo por 100 mil, sendo que no mercado, na verdade, ele vale 85, 90. Por quê? Nesse caso aqui específico, vai depender do estado de conservação, quilometragem, entre outras situações, na verdade, aqui. Só que o que aconteceu? Recentemente, a gente teve uma situação de uma pandemia, onde parou a produção de veículos novos, e esses veículos usados começaram realmente a valer o valor da tabela FIPE ou até mais para uma revenda. Justamente por quê? Por causa da falta de peça. Então, nesse tipo de situação, às vezes, um determinado período, conseguiu-se o 100% aqui do valor. Imóvel também. O que vai acontecer? Tem algumas situações que, por exemplo, a pessoa tem um sobrado. Então, tem lá o pavimento inferior e tem o pavimento superior. Vamos dizer que tem um corredor de acesso aqui com uma escada por fora, por exemplo. Em algumas situações é possível, por exemplo, de uma forma amigável, um dos cônjuges ficar com uma parte e o outro ficar com outra. A divisão também aqui, ela pode acontecer uma casa na frente e uma casa no fundo, ou uma casa geminada. Então, às vezes acontece de ter uma casa germinada, então tinha uma que morava, a outra que alugava,
Ou é possível fazer às vezes uma reforma e deixar aqui, na verdade mantendo a propriedade para os dois e colocando ali 50% para cada. Então não é tão impossível, mas por exemplo o carro a gente não consegue fazer isso. Ah, mas eu tenho essa situação aqui, eu vou vender. Começa às vezes a ter discussão. Quanto vale essa casa? Tá? É um outro tipo de discussão. Normalmente no divórcio a gente não fica discutindo tanto isso. Tá? Isso depois seria numa fase de cumprimento de sentença, questão de venda do imóvel. Mas inicialmente no divórcio, o que o juiz vai falar? 50% para cada e acabou. Ah, essa parte é sua, essa parte é sua, equivale a 50% para cada um do imóvel e acabou. Da mesma forma o veículo. Depois dessas discussões, na verdade, do ponto de vista prático, ela começa, na verdade, a acontecer no momento que realmente vai liquidar essa sentença, que vai fazer a fase de cumprimento de sentença. Isso depois que o quê? Que o juiz decretou o divórcio, proferiu sentença ali da partilha, até porque o divórcio, em alguns casos, ele pode ser solicitado de forma antecipada no processo. Outra questão que também é muito comum é a pessoa já ter um determinado patrimônio, aí durante a constância do casamento, compra um outro imóvel e valoriza. Então vamos dizer que a pessoa tem aqui um veículo que custe, sei lá, 30 mil reais. E a pessoa, vamos dizer que o marido aqui, ele vende esse veículo para quê? Para dar entrada na casa. Então o que acontece? Essa parte que ele deu de entrada foi de um bem, na verdade, originário que era só dele, na constância do casamento, antes da constância do casamento. Aí durante a constância ele já tinha esse patrimônio, mas ele integrou esse imóvel. Então nesse tipo de situação aqui, o que vai acontecer? Lá na frente, se tiver um divórcio e tudo mais, essa parte dele aqui deve ser restituída. Então a gente calcula, né, o valor, na verdade, aproximado, ou ali uma expectativa em porcentagem sobre o valor do imóvel. Por quê? A gente tem que tomar cuidado, na verdade, com a valorização. Então vamos dizer que quando eu comprou esse imóvel, ele custava 100 mil reais. E hoje, no momento do divórcio, está valendo 200. Então, como ficaria essa questão, na verdade? Eu pego os 30 e corrijo até a data da venda, ou eu pego, na verdade, na proporção? Tá? Tem entendimento dos dois lados, o que entendo que poderia ser feito aqui. Lá atrás, vamos dizer que deu 30% do valor do imóvel. Financeiramente, se eu sou advogado desse cliente, compensa ele pedir o percentual. Na época eu dei entrada com 30% do valor, e hoje eu quero esses 30%, e o saldo vai ser dividido daí 50% para cá. Então vamos dizer, nesse caso aqui ficaria 60 mil para ele, né, que ele antecipou, depois os 140 seriam divididos, na verdade, em dois. Então, daí 70 para ele, mais 70 para ele, mais 70 para a esposa. Então é um tipo de discussão que às vezes acontece, depende do lado que você for advogar. Aqui às vezes compensa você corrigir o valor, ou você vem e coloca, na verdade, que seria 30 mil que deu de entrada, e deixa a outra parte, na verdade, discutir. Tá? Qual seria o mais coerente. Mas do ponto de vista financeiro para esse cliente, compensa ele discutir o percentual aqui em relação ao valor de entrada, justamente porque o imóvel sempre vai valorizar na maioria dos casos. Então isso daqui é um tipo de discussão que existe hoje em relação à partilha de bens. Vou aos poucos aí introduzindo outros vídeos, na verdade, a respeito de direito de família, questão de guarda, questão das visitas, questão patrimonial, o que entra, o que não entra. Tem muita discussão. Se entra processo trabalhista, se entra discussão na parte de conta, se tem pensão da parte de um, de outro, convênio médico, por quanto tempo se mantém pensão para a esposa, para a filha, até que idade. Então assim, eu vou gradativamente aí, até a pedido de vocês no canal, vou colocando algumas informações sobre o direito de família, e justamente para colocar de uma forma bem simples para que todos entendam, do ponto de vista prático, como que funciona o divórcio, toda essa parte
de processual e do ponto de vista prático realmente do processo. Então, muito obrigado, para que a gente consiga continuar fazendo esse canal. Curta aí nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e ficamos à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.